Olá, pessoal. Boa noite. Sandra, designer e conforto. Mais uma quinta-feira aqui às 19 horas com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre obras. E sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma pessoa super bacana, super simpática, a Rafaela. E a Rafaela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela que chama Eu Reloco, falando aí um pouquinho mais sobre a sustentabilidade. É super legal porque quando eu iniciei, né, o tema da minha live, logo lembrei dela que também faz parte desse mundo de sustentabilidade de obras, né? E como eu venho falar para vocês sempre, toda semana, sobre vários assuntos, eu acho que a sustentabilidade hoje está mais que em alta, né? Então, por isso, vou trazê-la aqui, ela vai explicar um pouquinho mais do conteúdo dela, do que ela faz, e eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Deixa eu ver aqui se ela já está online já. Vamos ver a conexão. Ontem estava bem ruim a conexão. Eu comecei a assistir duas lives e realmente estava horrível. Tudo bom, Rafaela? Tudo bem. Tudo Boa ótimo. noite. Então, estou falando pro pessoal ontem, acho que tinha muita gente fazendo live no mesmo horário. Nossa, tava Uhum. difícil. A gente quase não estava conseguindo assistir as lives. Espero que hoje a gente consiga fazer uma live bem legal. Eu vou me apresentar, tem algumas pessoas que estão entrando que eu não conheço, e aí em seguida você já se apresenta, fala um pouquinho do que você faz, para o pessoal conhecer a gente aí. Bom, eu sou a Sandra Bernardes, para quem ainda não me conhece, sou designer de interiores já formada há 24 anos, e hoje eu atuo como gestora de obras. E aí eu passei durante 2 anos, né, fazendo parte do grupo da Casa Cor, na parte de sustentabilidade, né? Então, como o final do meu trabalho de TG era sustentabilidade na Casa Cor, então eu passei 2 anos lá trabalhando e aprendendo um pouquinho mais para poder fazer um trabalho assim, com graduação boa, né? E aí conheci pessoas maravilhosas, conheci você, Rafaela, conheci a Guinaldo, seu esposo, e muitas outras pessoas, né? Que hoje a gente tem um convívio aí direto no nosso grupo da Casa Cor. E eu acho super bacana quando a gente move alguma coisa que está relacionado àquilo que a gente mais ama, que é arquitetura e decoração, e ajudando sempre o mundo, né? Porque a sustentabilidade a gente está aí justamente para ajudar, né? E aí eu achei super incrível quando eu vi todo o trabalho que você começou a fazer. Eu falei, não, a gente precisa fazer uma live para a gente poder passar para o pessoal essa ideia, né, do que tem, do que a gente pode fazer. E é assim, se cada um fizer um pouquinho, e se todos fizerem um pouquinho, de pouco em pouco a gente consegue modificar esses hábitos aí que o pessoal tem em obra, né? Então vamos lá, se apresenta, Rafaela. Bom, eu sou a Rafaela, eu tenho um escritório de arquitetura, RW Arquitetura. A gente está há 10 anos já no mercado, atuando em todos os ramos, tanto residencial, comercial, como corporativo. E desde que eu comecei a estudar, eu sempre tive essa preocupação com o que a gente gera, todo o impacto que a gente gera fazendo as obras, né? Só que aí a gente acaba entrando num mecanismo e vai fazendo as coisas, vai deixando rolar e tira um pouco o foco, né? Acaba focando muito no resultado que a gente quer alcançar, tanto profissionalmente como para poder agradar os clientes, e acaba esquecendo o restante do processo, né? A gente muitas vezes não acaba se preocupando com todos esses processos que a gente executa e acaba ficando num padrão. E aí eu acabei encontrando uma outra pessoa que não é da área, que é a minha sócia, a Luciana Lopes, que a gente se encontrou num evento sobre startup, e aí a gente se uniu, né? Ela tinha essa empatia com isso também, ela tinha acabado de passar por uma reforma, e aí ela falou, nossa, eu acabei jogando tanta coisa fora, isso me incomodou tanto, né? Eu não tive para quem dar, não sabia o que fazer com aquilo e acabei jogando fora. E é o que muita gente faz, porque, na verdade, assim, o cliente ele está muito preocupado,
no resultado, né? Que a obra fique pronta, que ele mude logo, que ele comece a habitar o espaço, né? Utilizar. E aí acaba que a gente acaba jogando fora, ou doando, ou tentando tirar aquilo o mais rápido possível, né? Verdade. Então, a gente parou e falou assim, não, vamos fazer isso acontecer, né? Vamos mudar um pouco, tentar trazer uma novidade aí para o pessoal para poder repensar essa parte, né, da sobra de obra. Então, foi aí que a gente começou a montar a startup. Essa ideia você teve, você já estava fazendo parte do grupo Casa Cor, você participou, você conheceu um pouquinho mais de todo o processo que a gente fez na Casa Cor em relação à sustentabilidade? Então, é engraçado que foi um pouquinho em conjunto com isso que a gente começou a desenvolver. A princípio, eu não tinha visto que a Casa Cor estava desenvolvendo isso, eu estava desenvolvendo em paralelo, e aí conversei com ela e falei assim, nossa, olha que legal, eles também estão pensando, né, refazendo todo o processo de obra e pensando como transformar a obra em mais sustentável. E aí, nesse processo de começar a entender esse mundo, a gente teve contato, inclusive, com o escritório que foi responsável por toda essa parte de planejamento da obra. Verônica Né? Pousa. Isso, exato. E aí ela explicou um pouquinho, a gente participou de vários eventos relacionados a resíduo, não só da arquitetura, mas também de modo geral, porque acaba interligando uma coisa com a outra, né? Então você começa a entender um pouco desse mundo e aí você vê o quanto a gente afeta o mundo com o consumo, né? A De um gente modo começa a ter geral. consciência, né? Do que a Pois é. gente faz. A gente fala, eu não acredito que eu sou culpada, né, por gerar tanto lixo, né? E Pois realmente é. a gente acaba mudando, assim, né, o modo de pensar justamente quando a gente observa que uma mudança dentro da minha casa, dentro da sua casa, da vizinha, vai fazer toda a diferença na hora da coleta, né, na Uhum. hora de pegar o material e destinar o material para o lixo correto. Isso é muito importante, né? Não, com certeza. São pequenas atitudes que você vai tomando, que foi meio que o princípio da fundação da nossa startup foi isso. A gente viu uma gama de coisas que nós poderíamos atuar e que a gente tem foco que com o desenvolvimento a gente vai planejar e vai melhorar isso. Mas se a gente começa de um princípio, de pouquinho em pouquinho a gente vai aplicando métodos e possibilidades, para as pessoas também poderem entender, né? Olha, se eu fizer um pouquinho agora, então eu vou trabalhar assim, aos pouquinhos eu vou aumentando e vou transformando. Porque ninguém muda de uma hora para outra o modo de trabalho, o modo de vida. Você realmente tem que ir aos pouquinhos, né? Eu achei super bacana aquele vídeo que você postou. Eu vi hoje, não sei se você postou hoje. Uhum, Reutilizando as pastilhas, né? Achei super interessante que mesmo antes de eu estar na faculdade, de resolver fazer o TG sobre sustentabilidade, existia no Tatuapé, na Azevedo Soares, uma loja muito, muito grande de revestimento. Ela era um showroom. uhum, E todo começo de ano, eles trocavam todos os. Eles tinham boxes e espaços, né? Que eram feitos por arquitetos de nome, gente famosa. E todo começo de ano eles trocavam os boxes, né? Então vinha uma nova reforma, um novo projeto de banheiro, de cozinha, né? E aí sobrava muito revestimento. E aí o que eu fazia? Eu passava lá, pegava as pastilhas e levava numa casa, numa instituição. E lá a gente fazia artesanato com esse material. que legal. E era super bacana, porque assim, antes mesmo, né, de pensar em sustentabilidade, eu já tinha uma ação que hoje eu vejo que já era super sustentável, né? E ajudava e fazia exatamente o que você estava ensinando. A gente fazia caixinhas e colocava pecinhas de pastilha. A gente fazia muitas coisas, moldura de espelho com pastilha também. E era Uhum, super bacana esse trabalho, porque você vê é uma coisa tão simples. Às vezes é um material que você já tem em casa, e que uhum, fica lá, né, só tomando espaço e poeira e você não sabe o que fazer com ele. Então são pequenas dicas que eu acho que vale muito, né? E pôr as pessoas aproveitando agora essa quarentena, né, para repensar em todo esse material que a gente tem, né? E aí a sua loja, ela compra ou eu só exponho o que eu tenho para vender? Essa foi uma dúvida que hoje eu fui atender uma cliente e uhum. comentei.
né, da nossa live. E aí ela falou, vocês compram? Aí eu falei, não, eu acho que o pessoal não compra. Eu acho que você coloca o que você tem para vender e eles só negociam. Me explica como que é o Eu Reloco. Tá. Então, assim, a gente tem dois lados da Reloco, né? Um lado é o seu cliente, por exemplo, que ele vai poder disponibilizar os produtos que ele tem, que ele quer vender. Não precisa ser sobra só, né? Então, por exemplo, sobrou um revestimento, eu vou colocar lá. De repente, na sua reforma, você orientou ele, olha, nós vamos tirar as pias, porque você está querendo uma pia nova, uma bacia, né? Então, tudo que você está tirando da obra também você pode estar colocando lá. Então, a gente disponibilizou o espaço da plataforma para os clientes que estão fazendo reforma poderem anunciar esse produto, né? Então, eles vão lá fazer um cadastro físico para colocar os dados dele e depois ele vai cadastrar o produto, né? Então, ele vai colocar lá as especificações, a quantidade que ele tem e se ele consegue armazenar esse produto até a venda ou se ele prefere que esse produto seja retirado e armazenado pela gente até a venda dele. Tá? Então, a gente tem alguns custos referente a isso. Né? Então, a gente faz toda essa intermediação da venda do produto, então é cobrado uma porcentagem em cima do valor que vai estar ofertado esse produto. Esse valor que é colocado no site, ele pode ser tanto sugerido pelo cliente, então, olha, eu gostaria que ele fosse vendido por um valor que eu acho, né, que eu gostaria de ganhar pelo produto. Ou então, se ele preferir, que também está no questionário, eu gostaria de uma sugestão da Reloco de quanto eu poderia ofertar. O que a gente faz? A gente sempre coloca um valor de 50% abaixo do valor de mercado, tá? Isso para produtos seminovos, que é esses produtos que você está retirando, ou até produtos de sobra. Quando o produto é usado, aí a gente coloca um pouco mais abaixo, tá? A ideia de colocar 50% ou abaixo de 50% é justamente para poder disponibilizar esses produtos para as pessoas que não têm poder de aquisição, né? Porque é lógico, tem as lojas e muita gente prefere comprar produtos novos, né? Então, a ideia é poder levar esse produto para essas pessoas que também estão em obra, que têm dificuldade de comprar os materiais. Tem muitas famílias que ficam um ano para conseguir reformar um banheiro, né? Que a gente consegue fazer aí em um mês ou menos, eles demoram um ano para conseguir comprar cada coisa. Então, você abaixando o custo dos produtos, e parcelando, que a gente parcela também várias vezes, você consegue possibilitar que essas pessoas tenham acesso mais fácil a esses produtos, né? Não são produtos, né, muitas vezes que são anunciados e muita coisa que a gente tem recebido são realmente esses produtos de remoção de obra. Então, recebeu o apartamento novo, quero trocar, né? Então, não deixa de ser um produto novo, porque não foi utilizado, né? Então, a ideia é essa. Na verdade, assim, a ideia é você impactar, né, o meio ambiente, você mudar essa ideia de você estar gerando resíduo, impactando a vida das pessoas, né, fazendo ações sociais. E aí o outro lado da Reloco é a parte mesmo do anúncio, onde você pode estar comprando. Como a gente tem muita sobra de produto, às vezes o que acontece, as pessoas acabam comprando muito mais do que precisam, às vezes não tem um profissional adequado estando com ele, o próprio pedreiro às vezes pede uma quantidade maior e aí não consegue trocar por causa de lote, essas coisas, então anuncia lá e aí a pessoa fala, eu quero fazer só um detalhe, não preciso de muita coisa, então até mesmo essa pessoa que está fazendo obra, né, vai poder estar entrando lá e tá vendo esses materiais com preço também bem mais acessível do que na loja. Certo, é isso.
são materiais, matéria-prima que eu compro e consigo passar para você. Agora, resíduos de obra, vocês também trabalham com isso? Vamos por gesso? Ah, estou fazendo um gesso, quebrei toda uma prateleira de gesso, estou com material do resíduo. Eu tenho como fazer isso também ou você, nesse tipo de lixo, não te interessa? Então, o que a gente está trabalhando agora? Nós estamos firmando parceria com algumas empresas que fazem esse trabalho. O nosso interesse é acabar, né, diminuir o máximo possível de geração de resíduo. A Reloco, a plataforma Reloco, é para você fazer toda a parte de anúncio de produtos inicialmente, tá? Então, por enquanto, é isso que a gente está fazendo. Mas, em paralelo, a gente tem uma empresa, né, que trabalha já com toda essa parte de triagem de resíduo, onde a gente indica eles para você poder contratá-los. E aí tem toda uma possibilidade dentro disso, que aí vamos dizer que inclui um pouco da conscientização do profissional, tá? Porque eles têm duas formas de contratação. Você pode contratar a caçamba mista, onde você joga todo o entulho, que aí tem um valor, isso. Que aí o que acontece? Dentro da central deles, eles têm um espaço enorme onde eles têm todo um mecanismo onde eles fazem a triagem correta por classe de resíduo e aí eles fazem a destinação correta, tá? Ou então você pode contratar caçambas separadas e dividir esse entulho. Isso acontece muito quando a obra é grande, você consegue contratar uma caçamba grande, várias caçambas, né? A gente entende que, por exemplo, numa residencial, você não contrataria várias caçambas, sendo que você tem pouco resíduo, né? Comparado a uma grande. Você não vai pagar duas vezes e não encher a caçamba. Ah, Né? mas os vizinhos enchem, né? Hã? Os vizinhos enchem a O vizinho caçamba. enche, só que aí acaba misturando tudo. É aquela confusão, O Pois é. pessoal realmente eles já estão falando, olha, eu não quero colocar caçamba, eu prefiro colocar em saco. E aí eu estou observando que está tendo mais empresas que vêm retirar o lixo de entulho, né? Eu, Então. particularmente, eu fico feliz por isso, né? Uhum. Porque realmente é uma coisa assim, eu poderia chamar meu vizinho e perguntar, vamos compartilhar, né? Mas as pessoas não estão abertas a isso. Ele quer colocar o lixo, mas ele não quer ajudar a pagar, né? E é um custo de caçamba, né? Então, eu percebi já, eu estava fazendo uma obra em São Bernardo, e eu percebi que lá já tinha bastante pessoas que retiravam o lixo em obra. E aí, eu acho que justamente vem dentro disso que você está falando. Porque aí ele leva, mas aí tem que ser pessoas que têm, assim, que você já tem uma referência, né? Porque a gente também sabe que algumas pessoas passam lá, retiram o lixo e jogam na próxima esquina. Pois é, Né? tem que saber realmente onde é a destinação disso, né? Existem agora alguns aplicativos que você chama, por exemplo, um catador, e aí se você falar para o profissional, olha, tudo que é embalagem, né, você coloca nesse saco. Então, é a questão, de novo, da conscientização do profissional que está na obra, né? Se você consegue, por mais que seja dividir em sacos de entulho, por tipo de resíduo, aí você consegue realmente chamar os profissionais e fazer uma destinação e de repente estar reciclando esse produto, porque a maioria desses profissionais que retiram em obra acaba levando no ecoponto, que isso vai acabar em aterro do mesmo jeito, né? Sim, é verdade. Que legal, muito bacana, porque as pessoas. Agora, o que nós precisamos é fazer com que as pessoas conheçam o serviço, né? Porque aí a plataforma já está lá, e aí a gente começar a trabalhar em cima disso, dessa conscientização, e avisar os nossos parceiros, né? Os nossos amigos, e falar, olha lá essa forma, né, que a gente tem de repente estar entrando lá, de estar comprando também material, de estar vendendo material, né? Que bacana, todo mundo vai ganhar, né? E a gente vai estar sempre ajudando uma causa, né? Sim, Então, sim. aquelas pessoas que realmente demoram para ter uma aquisição de algum material, ele vai ter uma possibilidade maior de comprar um material bom, num estado bom, e que ele vai poder dar continuidade na obra dele, né? Sim, É sim, muito com importante certeza. isso tudo.
Sem contar seu cliente, que de repente ele se interessa com alguma coisa e economiza no É, processo, porque a gente sabe que obra realmente tem um custa. custo. Pois é. De hoje, realmente, ela falou a mesma coisa. Quando eu expliquei como funcionava, ela falou, poxa vida, né? Eu fiz uma pequena reforma na casa e doei, porque eu não sabia o que fazer com o restante do material. E eu Uhum. falei, então, você poderia, né, ter acionado, ter vendido lá as coisas. E eu também fiz uma proposta para ela, porque quando ela mencionou de trocar uma pia, e ela falou, mas a minha preocupação é custos. Eu falei, mas a gente pode dar uma olhada se tem alguma, né, alguma coisa em relação à pia que alguém desfez e ainda está em bom estado e a gente possa comprar e colocar. Né? E ela falou, Uhum. nossa, que legal, né? Isso tudo é muito legal. É, Porque então, você vai poder fazer a diferença, trocar aquela peça que a cliente quer sem ter um custo, né? Exacerbado, assim, né? E hoje é difícil, né? Quando a gente começa a falar em orçamento, os clientes começam a passar a cabeça, ai meu Deus, né? o projeto é maravilhoso. Aí quando senta, eu falo, então, vamos conversar sério agora? Vamos abrir a Isso aí. planilha, aí já começa, então, não vai dar para fazer isso, aquilo, é assim mesmo. A gente está estudando formas de facilitar também a troca, né? Então, a gente está cada vez mais estudando possibilidades de aprimorar a plataforma, onde a pessoa pode anunciar e trocar alguma coisa com que ela esteja interessada, né? Ou ao invés de reverter em dinheiro, reverter em pontos, Ai, que alguma legal. coisa assim. E aí você tem. Aí eu retiro. Eu vou lá, vamos supor, me interessei por um vaso que você tem na plataforma. Como eu faço? Eu vou e retiro o vaso ou você tem uma entrega? Aí fica a seu critério. Você pode retirar no nosso depósito, ou então você pode solicitar a entrega. A gente também tem a entrega. Então, na hora da compra, você vai colocar lá a forma de retiragem. Ótimo. E aí vocês estão atendendo São Paulo no geral ou qual a região que vocês atendem? A gente está atendendo São Paulo e não a metrópole inteira ainda, né? Mas as próximas, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, a gente atende. Né? Então, a princípio, trabalhando dessa forma. Ai, que bacana, muito bom. E a gente está sempre falando, né, dessa importância que é a sustentabilidade, né? Porque dessa forma, eu sempre. A Marcinha, né? A Marcinha, que é repórter oficial da Casa Cor, ela sempre passa durante o evento, né? Ela passa Uhum. na mostra mostrando, conversando com os arquitetos, falando sobre a disposição. E uma coisa que não é falado muito, mas é uma coisa que eu sempre, quando estou conversando com alguém, eu gosto de frisar, é a importância que tem, que a Casa Cor faz no final de cada amostra, ela faz a doação dos materiais, né? Então, isso é uma coisa tão bacana que deveria ser falado mais vezes, justamente porque são casas, instituições, ONGs, que recebem todo o material, né, de alguns arquitetos. Claro que não são todos os materiais que vão para doação, mas boa parte não tem como eles reutilizarem em outras obras, então eles deixam disponível para que as ONGs vá até lá, é feito um cadastro, né? É tudo Uhum. organizado. E aí eu participei de uma dessas entregas e é tão bacana porque tem ONG que já está esperando o final das obras da Casa Cor para poder fazer uma nova reforma. Então, se a gente for pensar nisso, olha quanta gente está sendo beneficiado, né, com um resultado que está sendo assim super positivo. Então, na verdade, eu acho que a Casa Cor começou fazendo ela começou com um objetivo, né, que na verdade é a ISO que eles estão pretendendo, né, a ISO Uhum. evento o evento sustentável e na verdade acabou dando assim sequência, o leque foi se abrindo e outras pessoas estão se beneficiando de tudo isso, né? Então, olha como que é uma mentalidade, né, pequena que se abre para outras oportunidades, né? E eu acredito que também vai chegar uma hora que a Eu Reloco vai estar com tanta coisa, né, disponível e que também a gente vai conseguir fazer dessa forma, né? Ajudar uma instituição, falar, ó, a gente está com uma reforma numa casa de idosos, aí a gente já indica para os arquitetos, ó, gente, aqui vende-se peças mais em conta, então as pessoas vão até vocês, compram de vocês e fazem essa ajuda, né? Porque ajudar também é muito importante, né?
Ainda bem que você falou que eu não falei dessa parte. A gente também tem a opção da pessoa estar doando o material, não só vendendo, né? Porque tem gente que fala, ah, não, quero doar. A gente já recebeu alguns materiais de doação, inclusive do pessoal que participa da TV Casa Cor, teve empreiteiros já que doaram e a gente conseguiu ajudar uma campanha que estava tendo numa igreja aqui próximo, que eles estavam reconstruindo algumas casas e a gente fez a doação de algumas peças, né, que foram doadas. Então, assim, a gente tem esse foco também de fazer a parte da doação, né? Se a gente conseguir transformar, porque assim, são coisas que muitas vezes a pessoa não tem apego, não tem interesse e realmente ia acabar caindo numa caçamba, por que não doar? Por que não Sim. poder ajudar o próximo? Né? Então, a gente tem alguns programas que a gente, inclusive, foi visitar algumas comunidades para entender realmente qual que é a necessidade deles, o que, que eles precisam, né? Para poder estar ajudando. Porque a gente precisa entender se realmente eles precisam do material em si, né? Que aí seria só passar de uma mão para outra, ou se eles precisam de uma ajuda de custo. Então, aí vai muito de caso a caso. Então, a nossa ideia realmente ao final de cada ano, a gente conseguir parte do nosso lucro reverter para alguma ação social. Né? A gente tem esse interesse de estar todo ano tentando fazer alguma obra para poder ajudar alguém, sim. Mesmo porque os três pilares, né, da sustentabilidade é justamente esse, né? E um deles é essa parte social, né, que a gente tem, que a gente faz e ajuda o próximo, né? Isso é muito Uhum. bacana. Eu tenho procurado, confesso para você, que eu tenho procurado sempre empresas, fazer parceria com empresas que têm essa visão, né? Porque Uhum. eu acho que isso pode beneficiar muitas pessoas, porque como eu faço cursos, eu dou cursos para as mulheres, né? Então, a gente vê que muitas delas necessitam de doação para poder fazer, né, alguma coisa nas suas casas. Então, isso é muito importante. E a gente está junto, né, nessa ação social, um unindo ao outro, um ajudando e auxiliando ao outro. Isso é muito bacana, né? Então, assim, é fantástico. Eu acho maravilhoso, muito bom você ver. Eu não sabia, né, dessa parte social de É. vocês. Que Uhum. bacana, que é ótimo, é maravilhoso. Então, é perfeito. Então, se eu tenho um material que está vindo aí de uma obra ou estou com uma reforma nova, eu consigo direcionar para vocês e vocês conseguem me ajudar ou fazendo uma venda ou eu fazendo a doação. É importante porque alguns apartamentos, eles querem que desocupem logo, né? Então, vamos falar, Sim. então, enquanto o pedreiro está trabalhando, está tudo ok. Mas Uhum. eles querem uma pressa, porque tem prazo para entregar onde eles estão morando, para poder entrar no apartamento, né? Então, esse negócio que vocês têm também, de a gente deixar o material, né? Vocês devem ter um local, uma base de apoio para isso Uhum. também, né? Porque nem sempre as pessoas querem desfazer, mas não tem onde deixar. E aí deixa exposto, né, na chuva, vamos por uma porta. Deixou exposta na chuva, sol. Quer dizer, aquilo que a pessoa se propôs a vender, se passar 2 meses, né, no tempo, infelizmente, ela não vai ser a mesma porta, ela vai ter problema, e aí você já não consegue mais reutilizar, né? Ah, sim. Então É é muito questão de importante. armazenamento também, que às vezes atrapalha a própria obra, né? Que o pedreiro fica, põe aqui, depois põe ali, fica mudando de lugar. A pia, que estava perfeita, começa a ter alguma danificação, né? Eu mesmo fui fazer uma obra agora para ajudar, para fazer a colocação de uma pia doada, e aí ficou nessa de põe para lá, põe para cá, e que eu não sabia na hora da colocação, a pia estava quebrada. Então, realmente tem que ter um armazenamento correto, né, para você poder estar passando para frente, senão você vai a nossa intenção é passar produtos que realmente você consiga reutilizar, né? Não adianta eu colocar produtos que depois eu sei que o outro vai ter problema, né? A gente Sim, tem que pensar, se a gente está doando ou se a gente está vendendo, a gente também tem que pensar no próximo, né? Que o próximo sim, vai usar, que ele também, assim como a pessoa que está reformando, que quer uma coisa bonita, nova, bem feita, o outro também quer. Então, se a gente já tira da obra, já armazena, já deixa ele bonitinho,
guardado para uma outra pessoa que vai ter acesso, é bem melhor, né? Com certeza. E aí, então, essa empresa Eu Reloco, ela é uma alça da sua engenharia, da sua empresa de engenharia, ou ela é uma outra empresa? Não, ela é totalmente apartada, não tem. É que assim, até as pessoas às vezes acabam ligando uma coisa a outra, porque eu sou arquiteta e trabalho com obra e tudo mais. Mas são empresas distintas, né? Inclusive, eu até são sócios diferentes, né? Que eu tenho no meu escritório, eu tenho o Agnaldo, que é meu esposo, ele é meu sócio, e a gente trabalha em conjunto com os projetos. Já nessa outra empresa, eu tenho sócia, que é a Luciana, que ela trabalha com toda a parte de tecnologia que ela desenvolve para a nossa plataforma e ela cuida dessa parte. Uhum. Né? Então, Tá. são empresas Isso é muito diferentes. importante, né? Porque Uhum, diferenciar, né? As pessoas entenderem o vínculo, né? De uma uhum. empresa em relação a outra empresa. Isso, assim, não, eu acho que não atrapalha, muito pelo contrário. Olha que intrometido, ele quer sair ao vivo, né? Você acha que um homem desse tamanho parece criança, né? Então, assim, é importante porque, assim, ajuda. Porque, na verdade, eu tenho certeza que a sua experiência com a construtora te fez, assim, com a empresa, né, de engenharia, te fez enxergar tudo isso, né? Que a gente já vem pautando, né? Poxa, esse material, sobrou isso, eu tenho que tirar. Isso é uma coisa, assim, interessante que a gente percebe, mas a gente, às vezes, não tem a iniciativa que vocês tomaram, né? Parabéns pela iniciativa de. Eu tenho certeza que todo mundo pensava a mesma coisa que você. Poxa, a gente precisa dar um destino para esse material, mas ninguém teve esse primeiro passo de falar, não, vou abrir uma Uhum. empresa que faça exatamente isso, né? Que dê destino a todo esse material. Isso é muito importante, né? Não, com E certeza. seja E valorizado. a nossa ideia também na Reloco é poder mostrar não só essa parte, disponibilizar essa parte, como poder promover conteúdos que façam com que as pessoas entendam um pouco mais sobre como você acaba gerando resíduo, né? Porque Sim, foi o que a gente estava conversando no início. A gente fica tão no automático, tão trabalhando no padrão que a gente cria para gente de processos, que a gente passa não a perceber outras formas de trabalhar. Quando eu comecei a divulgar a Hello, que eu conversei com vários arquitetos e arquitetos que não fazem obra, arquitetos que só fazem projetos, e falaram: ah, achei legal sua iniciativa, muito interessante, vou passar para o meu empreiteiro. Eu falei: mas por que você não pode apresentar para o seu cliente? Ah, porque eu não faço obra. Eu falei: mas você faz projeto, né? sim, E toda a parte de concepção do que vai ser removido da obra parte do projeto. Então, a sim. partir daquele momento, de repente, você já pode estar conversando com o seu cliente, falando: olha, nós vamos fazer a remoção disso. Por que você já não anuncia? Por que você já não doa? Por que você já não dá um destino para isso? Ou melhor, pensar com o seu cliente: por que estou tirando, né? Então, Sim. assim, por exemplo, dar um exemplo. A, a integração de ambientes se tornou uma coisa muito comum. Então, se demole muita alvenaria, né? Se tira muito disso. Não só alvenaria, como drywall, que é um problema muito grande para O o resíduo. descarte, para o resíduo. Né? Então, por que fazer isso? Né? Então, pensar mais o porquê de fazer as alterações, conversar mais com o cliente, entender mais da metodologia, do dia a dia do cliente, trabalhar mais esse aspecto, para aí sim você dar as sugestões corretas e, de repente, diminuir um pouco que seja o impacto. Eu tenho Sim, muito isso de conversar com o cliente, porque o cliente ele geralmente já vem com o escopo fechado. Ah, porque eu vi isso, que eu vi aquilo, que eu gosto disso, que eu gosto daquilo. E você conversando, entendendo o dia a dia do cliente, entendendo as necessidades e o porquê daquilo que ele falou que ele acha bonito e acha interessante ter para ele, faz realmente sentido. Porque aí, de repente, na conversa, a pessoa fala: não faz tanto sentido assim. Acho que para mim, no meu dia a dia, outra solução é melhor. Então, a gente quer trazer um pouquinho também desse tipo de conteúdo.
Então, explicar um pouquinho sobre todo o processo, desde essa parte de projeto, de concepção, de como repensar essa parte para também lá no futuro, na hora que começar a obra, você ter cada vez menos geração, né? Porque hoje a gente trabalha com essa parte de estar levando para o outro, possibilitando empresas que fazem toda essa triagem de resíduo para fazer ou a reciclagem ou a reutilização disso, mas eu acho que o futuro é a gente tentar diminuir o quanto mais, né, possível a geração do resíduo. Então, até na hora que você está escolhendo o seu imóvel, por mais que hoje seja também tão padronizado, é tentar escolher alguma coisa que faz mais sentido para você não ficar fazendo tantas interferências. Isso, com certeza. Eu fiz parte da amostra mais sustentável que foi em Campinas o ano passado. Aliás, ela é em Campinas todos os anos, né? Uhum. E a gente, cada ambiente tinha que trazer alguma coisa sustentável, alguma coisa de reuso. Tiveram ideias maravilhosas, nossos parceiros estão de parabéns, aqueles que se preocupam, né? Sim. Justamente com o que eu vou fazer, pensar depois o que vai ser reutilizado. Então, teve ideias assim fantásticas. Eu fiz essa parceria com a Tânia Sanches, nós fizemos um banheiro, e o nosso banheiro, nós pensando na parte da sustentabilidade, em gerar todo o conteúdo de lixo, nós decidimos, em vez de retirar o azulejo, nós passamos a massa e deixamos ele virar parede branca. Depois fizemos uma pintura com grafite. Mas ficou muito, muito bacana. E esse era um espaço de banheiro, né? Uhum. Então, utilizamos, tivemos menos conteúdo de lixo. Teve mais trabalho? Teve um pouquinho mais de trabalho. Mas se a gente for ver em questão em relação a valores, teve uma parede inteira que a gente não colocou revestimento. Então você começa a balançar e você começa a ver, né? E que você está ganhando em pequenas coisas que fazem a diferença, né? Então é super interessante. E eu estou sempre falando isso para o cliente também. Mesmo quando ele fala, eu quero colocar revestimento em tudo. Fala, então, vamos pensar, vamos conversar, vamos ver o que a gente tem hoje no mercado de tecnologia que pode te ajudar. Mesmo porque a gente já não se coloca revestimento para tirar, né? Tipo, coloquei uma parede no banheiro, passa 2, 3 anos, enjoei, quero trocar. Então, pensando nisso, a gente tem outros processos que a gente possa até dar de ideia para o nosso cliente e fazer com que a coisa seja mais sustentável, né? E aí sim, é um material que a gente sabe que tem vida curta, ele vai utilizar, a hora que ele enjoar, já está na hora de trocar. Então é ótimo. E aí o custo é bem menor e a sustentabilidade está em tudo, né? Então, essa é a nossa função. Isso é muito importante que você falou. É o momento do projeto mesmo que tem que se pensar, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer agora. E não entregar na mão do empreiteiro, que quando chegar lá já vai estar tudo mastigado, ele só vai olhar para o projeto e fazer aquilo que manda. Né? É para demolir, sai demolindo tudo, sai quebrando tudo e nem toma cuidado com as coisas, então. E aí, esse é o momento, eu acho que... E aí a gente tem essa função também, né? De conscientizar nossos parceiros que o momento é o projeto. Né? Enquanto eu estou pensando, né, na gestão. A gente fala muito isso, né? Que a minha faculdade ela foi direcionada para gestão de obras. Ela chama controle de obras. E a gente aprende muita coisa que no currículo da faculdade convencional de engenharia você não tem. E é bacana isso, porque eu falo, poxa, isso tudo é uma informação é um conteúdo tão bom que os alunos que estão se formando, né, que estão fazendo a faculdade, eles têm que ter essa obrigação de entender que no projeto eu já defino tudo que eu vou fazer na minha obra. Sim, Né? Então, sim. na hora que eu vou sentar com o arquiteto, com o engenheiro, vou. Então, já tenho que passar para ele, olha, vamos pensar nisso dessa forma, e já começar a moldar as coisas no papel antes mesmo de chegar, né, na hora final da obra. Isso é muito importante. Né? Sim, e isso daí te dá uma economia de tempo, de trabalho na obra. Quanto mais você especificar, explicar no projeto, na hora a obra fica mais rápida, né? Então você começa a economizar com coisas que
não são pautáveis, né? Que é o tempo, o dinheiro, né? Muitas vezes, que nem você falou, né? Da amostra que você participou e você fez ali uma nova forma, em vez de você remover, teve excesso de trabalho. Talvez você usou um pouco mais de material para deixar a parede lisa, porém, quanto você iria usar de mão de obra também para remover? Será que não é equivalente? E o valor da remoção e do descarte disso não é equivalente ao valor que você gastou com o material a mais? Então, é pesar isso e mostrar para o seu cliente, entendeu? Isso também mostra que você está preocupado, que você tem ciência das coisas, que você compreende, mostra profissionalismo, né? Então, o seu cliente fala, nossa, ele é preocupado, né? Não só com o resultado, mas também com o processo, quanto que eu vou ter de custo, o que vai demorar mais, o que não vai. Então, é explicar. Quanto mais você deixar claro como que vai funcionar, o seu cliente também fica mais seguro, né, em estar com você e estar trabalhando com você. Com certeza. Ótimo. Ai, que bom, né? Bom a gente estar sempre conhecendo os nossos parceiros, sempre entendendo, né? Qual é a função, o que faz, o que não faz. E vocês Uhum. têm ideia de fechar parceria com algumas empresas? Porque existe também alguns, não sei se vocês já devem ter pesquisado, né? Mas algumas, vamos supor, lojas de material de construção, o material ficou. Ele não tem tempo de validade, mas ele já não está mais no modelo dele, já não é mais um modelo renovável, já é uma coisa, já tem uma outra coisa que veio e entrou na Uhum. linha e é mais novo. Vocês pensaram já em fazer parceria com essas empresas e vender esse produto que está parado lá, né, no depósito? Eu falo depósito assim de bairro, né? Porque são Ah, depósitos pequenos, que às vezes o uhum. material fica lá, né? E acaba se perdendo ali no tempo, não pela validade, mas sim porque já não é mais uma coisa de lançamento. Vocês pensam em fazer parcerias assim? Então, a gente está, na verdade, conversando com várias empresas sobre isso, que na verdade o estoque parado, né? Que acaba Sim. não vendendo, acaba ficando, às vezes acaba a linha realmente e eles não conseguem vender porque a pessoa não quer uma coisa fora de linha. Então, a gente também está abrindo a plataforma para quem quiser estar anunciando. Os comerciantes também têm livre acesso para poder anunciar o estoque parado. A gente já está conversando, inclusive, com algumas empresas sobre isso, né? Ai, que A legal. gente também a gente tem diversas ideias e várias coisas que a gente vai estar trabalhando esse ano. Infelizmente, a gente está impedido um pouquinho de trabalhar nessa época, nessa parte de parceria, mas a gente está tentando também fazer programas de pontuações com as empresas, lojas que estejam na área, né? Então, por exemplo, você vai lá comprar um produto. De repente, você pode estar levando o seu produto nessa loja, que vai te dar um desconto ou uma pontuação para você trazer e trocar. Né? Então, eu trouxe uma torneira e aí eu vou ter uma pontuação referente àquela torneira, aonde eu consigo um desconto, talvez, para comprar uma nova. Então, tudo isso a gente está estudando, está conversando bastante com algumas pessoas para também possibilitar essa forma, porque às vezes a pessoa não quer anunciar, mas de alguma forma mais fácil. Então, já estou indo na loja, já vou, já levo, já pego a nova, já tenho um desconto. Então, Sim. outras formas de facilitar também o acesso. Aham. E aí o tempo de entrega vai depender da logística de distância, de onde você está, para onde a pessoa está. Você consegue atender assim, vamos supor. Eu não preciso esperar uma semana para receber uma porta que eu comprei. Então, a gente pede até 7 dias, né? Esse é o nosso prazo maior. Mas é lógico que dependendo da distância, a gente consegue antecipar, sim. Ah, é ótimo. E aí eu posso me programar também, né? Eu posso falar, o momento que eu preciso desse material é daqui 2 semanas, então eu vou precisar que entregue esse material na data X. Eu consigo programar essa entrega. Ah, sim. A nossa programação é toda semana a gente está fazendo entrega. Então, sempre 7 dias a gente entrega depois da compra. Efetuando a compra já em uma semana já é entregue. Ótimo.
Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar assim da Eu Reloco, que eu esqueci de perguntar? Eu acho que a gente explicou bastante, falou bastante sobre todos os processos, como funciona o cadastramento, né? O que pode estar sendo anunciado. Falou sobre as perspectivas que a gente tem também para o Reloco, que a gente está, na verdade, tentando permear várias outras formas de poder realmente diminuir aí todas as formas de resíduo que a gente gera, né? Acho que o único recado é que os arquitetos possam estar oferecendo aí para os seus clientes entrar no nosso site, que a gente tem o site onde você tem toda a explicação, né? Lá explica direitinho todo o processo de como é feito, explica um pouquinho também da parte de conscientização, que aí o seu cliente também pode entender um pouquinho melhor sobre isso e aderir e se interessar em comprar ou vender os produtos. Acho que é isso. Ótimo, que bom, né? E a gente começa a perceber que as pessoas vão se interessando e vão tomando atitudes sustentáveis, né? E isso tudo gera para, não vamos dizer assim, para a economia, mas para a questão da limpeza do nosso mundo, pensando no nosso país, eu acho que se a gente já tivesse tomado essa iniciativa desde o princípio, quando houve aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que foi em 2000, que teve a primeira, 2011, teve a segunda, invenção sobre a sustentabilidade, né? Todo o trabalho que era feito fora dos países e a ONU junto, sobre a agenda, né, 2032. Se todos os passos já tivessem sido tomados lá no começo, eu acho que hoje a gente já estaria mais engajado, né, nessa sustentabilidade. A gente não estaria esperando, assim, vou falar o português bem claro, né? O pessoal está esperando a água bater na bunda para poder fazer, né? Falar, pô, a água doce está acabando, então agora é hora de começar a correr, né? Infelizmente, a gente está 2, 3 passos atrás, né? De alguns países que já estavam pensando nisso na época das reuniões e já tomaram as suas iniciativas, né? Uhum. E eu entendo, assim, o foco que a gente tem que trabalhar muito, que mudar o adulto é um pouquinho difícil. Mudar hábitos do adulto é um pouquinho difícil, mas as crianças, exatamente as crianças que eu penso que a gente precisa estar ali, ó, batendo na cabecinha, sempre falando. Então, eu faço parte de alguns outros grupos, como Mulheres do Brasil também, que é uma instituição, né, que é da Da Luísa. Trajana também faço. Que ótimo. Então, você sabe tudo que a gente Sim, participa sim. lá. E o importante, né? A gente teve um evento sustentável no ano passado, direcionado para as escolas infantil. Então, trabalhar com as pequenas crianças, desenvolver com eles a hortinha, fazer o processo todo de adubo na casa, né? Que seria a gente faz na escola. Uhum. Separar o resíduo da comida, o resíduo que pode ser reciclado. Esse trabalho vem sendo feito, né, de pouquinho em pouquinho com as crianças. E eu acho isso muito importante, porque você consegue mudar a geração daqui 10, 15 anos, quando eles estiverem com 15, 16 anos, eles já vão estar fazendo automaticamente o que a gente está hoje batalhando para que os adultos façam, né? Então, Pois essa é. conscientização que vem lá da base, ela é muito mais fácil, né? Que nem o inglês. Aprender inglês quando você é pequeno é muito mais prático, né? Do que Uhum. tentar depois de velho, a gente fica, olha, e fica estudando, né? Mudar a Então, rotina é muito difícil, realmente, né? As pessoas, o hábito é complicado. A gente fazer uma dieta já é difícil, né? A gente fica pensando, vou tirar o regrar, doce, vou tirar o doce. E aí fica nervosa com alguma coisa, quando volta lá. Então, o hábito realmente é uma coisa que você precisa querer muito, precisa estar muito focado para estar mudando. E se você já ensina logo de pequeno, é uma coisa habitual. A criança já cresce pensando que aquilo é correto e que não tem outra forma de ser feito, né? e a O ano própria criança educa o adulto, né? Porque Sim, ele na sim, escola, não, mãe, é assim que tem que fazer, mãe, tem que separar esse exato. lixo.
Então, a própria criança vai educando os pais, e os pais Uhum. têm o que fazer, conforme meu filho está falando, que realmente é o que tem, o processo, né? O processo é esse, não vai mudar. Então, isso é muito importante. Eu trabalho essa parte social do designer e conforto. A gente também está com um convite aí para estar atuando numa escola infantil, para estar fazendo uma jardinagem, um paisagismo, tudo voltado, né, para uma coisa sustentável, né? E aí a gente sempre conta com a colaboração. Se eu precisar da Eu Reloco, tenho certeza que vou estar solicitando e vocês vão estar, né, pronto atendimento aí para participar. E é sempre bom levar, né, isso para esses pequeninos, para que eles possam, né, assim, ajudar o mundo a mudar, né? Para que a gente não espere acontecer coisas assim dramáticas, né? Quarentenas aí que a gente realmente tem que cumprir por coisas, né, que a gente sabe que foi o próprio homem, né, que conduziu que tudo isso acontecesse dessa forma, né? Pois é. Infelizmente. E já tá acontecendo, né? Que a gente que não toma tanta ciência ou não se preocupa. A gente teve aí janeiro parecendo junho, né? Julho. Exatamente. Então, assim, o tempo já está mudando. O nosso planeta já está doente. E a gente tem que, o quanto antes, começar a repensar as nossas atitudes e tá mudando, porque senão daqui a pouco tudo acaba, né? Com certeza, né? Isso aí. Então vamos deixar aí, o Aguinaldo está falando aqui. A arquitetura não é apenas o projeto, é a qualidade de vida sempre, né? A qualidade de vida é a coisa mais importante. E eu acho que as pessoas vão começar a dar mais importância agora, nesse momento que estão todos em casa, presos, e vão começar a pensar, preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa na minha casa. Por quê? Porque o meu lar eu preciso estar de bem com ele, né? É o Sim, sim. local onde eu chego e eu preciso estar à vontade, eu preciso me sentir bem. Então, são pequenas mudanças que a gente vai estar falando, vai estar dando dica, que as pessoas vão estar fazendo e vão se sentir melhor na sua própria casa, né? E aí, pensando justamente nisso, olha, a gente tem um material aqui que está guardado lá no sótão, aí já pega, já manda para o Eu Reloco, já coloca à venda, tem trabalho a fazer, né? É Não isso aí. adianta falar que está em casa sem fazer nada. Eu vou deixar aqui com o pessoal o seu endereço direitinho, eu reloco, e aí a galera vai entrando lá para conhecer e vamos divulgando isso aí, tá? Eu quero agradecer assim, imensamente ó, o nosso tempo. Você vê, 1 hora a gente fala, Passa gente, 1 hora rápido, né? passa rápido, o nosso tempo está acabando. E eu queria agradecer imensamente a você, Rafaela, né? E parabenizar por esse projeto, por essa iniciativa, né? Que alguém precisava tomar essa iniciativa. Eu tenho certeza que em breve vocês vão estar pegando pessoas para estar ajudando, que isso vai crescer de uma tal forma que vocês vão estar precisando de auxílio aí, para estar indo em obra, retirando material, trazendo material. E a hora que essa moda pegar, né, que o pessoal lá atrás já está começando, vocês já vão estar lá na frente, já fazendo a coisa certa, né? Isso é muito bacana. Agradeço eu pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco mais sobre a Reloco, poder divulgar, poder explicar como é que funciona tudo isso para as pessoas entenderem realmente e de repente estar aí mudando um pouquinho, né? Começando, que foi o que eu falei. De repente a gente começa por uma atitude que é só pegando esses materiais e dando uma destinação, que aí daqui a pouco a gente vai estar com novas propostas, novas possibilidades para poder estar implementando para todos, né? E a gente tá cada vez mais limpando o mundo aí. Isso, Então, é uma assim, informação importante que eu esqueci de dizer, gente, arquitetos, nós somos responsáveis por 65% de todo o resíduo que é gerado no mundo. Quer dizer, nós, com as obras que a gente faz, a gente gera mais do que o lixo que a gente consome diariamente. isso é muita responsabilidade, né? Pois é, Isso vamos junto mudar isso, vamos, essa é uma contem matéria com que a gente deveria, para a gente mudar. eu acho que essa é uma matéria que deveria estar na grade de engenharia e de arquitetura, Sim, né? Que sim. é Como fazer? fundamental. Uma coisa que as construtoras, grandes construtoras, elas são responsáveis é pelo planejamento do descarte do resíduo, né? Elas têm que fazer pelo menos 22% de destinação correta para reciclagem e reuso. E as obras pequenas, né, que não têm esse planejamento, Que geram que, mais. que são as que geram mais. Exatamente.
Mas é muito bom, isso tudo vale, né, como consciência, e a gente colocar a mão na consciência e falar, não, a gente pode mudar tudo isso, né? Sim, Porque sim. isso faz parte do mundo melhor. Então, se cada um fizer um pouquinho, né, é uma gotinha no oceano, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte, com certeza, daqui a algum tempo a gente vai ter um resultado melhor, né? Com Revertendo esse resultado e falando, olha, gente, geração de resíduos que era de obra hoje está sendo destinado para tal coisa, então a gente tem um menor, né, tem um teor bem baixo, né, de resíduo de obras. Isso vai ser uma satisfação muito grande. Eu vou estar viva. Eu certeza. espero estar viva para ver Com como certeza. que tudo vai acontecer e falar, e poder falar para as pessoas. Eu tive participação disso aí. Eu estava Opa, lá, e a Rafaela também, a Rafaela fez a parte dela, eu fiz a minha parte, por isso hoje a gente tem um mundo melhor, né? é Mas, isso aí. ó, gratidão, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que nós vamos nos ver muitas vezes, porque vou usar e vou compartilhar com todos, e vou estar sempre falando. E é assim, o nosso cantinho aqui do Design de Conforto, as nossas lives, é justamente para isso. A gente traz informação de obra, a gente traz novidades que está acontecendo na Revestir, mas a gente também auxilia, né? Porque muitas vezes o nosso cliente não tem essa ideia, porque ele nem sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. Uhum, Somos nós responsáveis, né? De falar, olha, a gente tem uma opção, podemos fazer dessa forma e dessa, né? Então, passar informação é muito importante. Eu me sinto, assim, uma pessoa é, grata, né? Por poder estar compartilhando com todos. A nossa live fica depois exposta no meu canal do YouTube, depois eu posso passar para você também. E as pessoas que não puderam assistir porque tem os seus compromissos, tem né, a sua agenda de horário, vão assistir depois no YouTube, né? Então é muito bom, porque pode ah, assistir a hora legal. que quiser, o conteúdo que quiser, e com certeza vão estar aí acessando e procurando maiores informações. Tá? Muito obrigado mesmo. A gente fica por aqui, porque o nosso tempo tem 3 minutinhos. Então, um beijo para todo mundo. Obrigado, pessoal da TV Casa Cor, que eu estava olhando aí, tá, muita gente participou, deu um Isso. E a oizinho gente pra gente. vai dar um tempinho agora de casa cor, mas isso em todos, né? A gente sabe que é só por um momento e depois a gente volta com aquele mundo lindo e maravilhoso, né? De decoração, de coisas legais que a gente vai ver e já quer fazer, já quer dar ideia para o cliente, né? Isso Uhum, que nos ajuda bastante a inspiração, né? Vem toda casa cor aí, logo, logo a gente já está com ela aí de novo e todo mundo se inspirando. com certeza. Muito Continue em obrigada. casa, se cuidando todo mundo, que logo, logo tudo retorna. Não se esqueçam, na hora de lavar a mão, fecha a torneira, ó, fica a Ó, dica. economia de Lavou a água mão, também. É isso aí. depois abre a torneira de novo e termina o processo, senão a nossa água vai embora, né? Não tem jeito. Tá, muito obrigado, viu, Rafaela? A gente vai se falando e eu vou dar só um tchauzinho para a galera aqui e a gente se encontra aí nas nossas reuniões, nas nossas lives e lá no Eu Relógio. Tá Tá bom. bom? Muito Beijo. obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Então, pessoal, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Conhecer um pouquinho do Eu Reloco. E eu acredito que é uma coisa assim bacana trazer boas informações, né, nesse momento que a gente está vivendo e conhecimento, né? Conhecimento é tudo. E isso faz a gente mudar um pouquinho, né? O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. E fica a dica, né? Vamos ser mais sustentáveis, né? Porque a gente precisa desse mundo. Esse mundo não dá para construir, apesar da gente ser grandes arquitetos, a gente ser grandes engenheiros, a gente não vai construir um grande mundo como foi feito pela criação de Deus, né? Esse foi o maior arquiteto que teve e a gente sabe que a gente precisa cuidar de tudo isso para que isso permaneça nos dando o retorno de tudo que ele tem nos dado, né? Eu gosto muito de fazer trilha, né? Eu gosto de estar muito em contato, né, com a natureza. E em cada lugar que a gente vai, eu fico contemplando, né, e pensando, meu Deus, como Deus é infinito, né? E Ele consegue fazer tanta coisa linda. Então, assim, é uma gratidão imensa. E eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é cuidar desse mundo, né? Com muito amor, com muito carinho.
Então, a dica dessa semana, né? Aproveitar aí que tá todo mundo, tô de olho no relógio. Aproveitar que tá todo mundo em casa, na nossa quarentena, além das nossas orações, dos nossos cuidados, vamos ter mais amor pelo mundo, vamos ter mais carinho por essa terra, por essa imensidão, vamos ser mais sustentáveis, né? É só isso que eu peço de coração. Um beijo a todos vocês. Obrigado por estarem aqui, por participarem de mais uma live. Mande suas mensagens, dê o seu feedback. Falam o que vocês querem ver por aqui, tá? Muito obrigada e gratidão a todos vocês. Até a próxima live.